Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa com o autor, no caso, a autora, minha amiga Marília Pedroso Xavier. Marília, que bom que você aceitou o convite para a gente conversar de um livro que está quentinho, acabou de sair do forno, tá? O livro da professora Marília trata do contrato de namoro. E quem é que nunca parou para pensar no futuro e como é que seria a vida quando você começa a ter um relacionamento um pouco mais sério com alguém? Eu acho que a gente precisa bater um papo sobre aspectos do livro, tá? Mas eu queria primeiro te dar os parabéns. Não é fácil publicar nos dias de hoje, não é fácil enfrentar temas de direito de família, tá? Acho que a coleção onde o livro foi publicado, ela foi pensada para isso, para a gente destacar temas que merecem mais atenção, temas que têm um impacto socialmente super relevante. E falando para nós somos dois advogados, falando para os nossos colegas advogados, para um tema que está na ordem do dia de qualquer consulta sobre relacionamento, sobre conjugalidade no escritório. As pessoas pensam muitas vezes ou procuram a gente para terminar um relacionamento, mas elas terão novos relacionamentos na vida. E tudo que elas não pensaram em relação àquele primeiro relacionamento, minha amiga, elas pensam quando vão começar o segundo relacionamento, o que é que elas vão fazer. Eu já quero passar a palavra para você com uma primeira pergunta e pedir para você que esclareça para os nossos espectadores aqui dois termos que a gente encontra no subtítulo do livro. O livro trata do contrato de namoro e você coloca como marcos para considerar amor líquido e direito de família mínimo. Vamos por partes. O contrato de namoro em tempos de amor líquido. O que é que significa, minha amiga? Olá, Marcos. Quero saudar aqui com muito carinho, com muita gratidão aqui você. Quero também fazer um cumprimento efusivo aí a todos os nossos espectadores. E antes de adentrar a resposta da pergunta, quero falar que é uma grande honra e também uma grande responsabilidade, né, ser responsável aí pelo terceiro volume dessa coleção de direito civil, esses desafios contemporâneos, que tem sido, sem sombra de dúvida, um grande sucesso editorial, né? Eu fui precedida aí pelos meus colegas Gustavo Andrade, que falou sobre a questão aí super controversa da legítima, né, da liberdade, quais os limites da liberdade de testar, e da minha colega Luciana Brasileiro, que falou também sobre um tema extremamente instigante, que é a questão das famílias simultâneas. Então, eu venho com o contrato de namoro seguindo essa mesma cadência deles, né, e espero aí que essa obra também seja aí esgotada, como foi o volume 1 e o volume 2 da coleção, e que a gente possa dialogar e conversar muito sobre ela, né? E, de fato, Marcos, eu penso que toda vez que a gente analisa situações de direito de família, a gente precisa necessariamente dar uma boa olhada para o nosso entorno social, né? Então, essa obra que agora chega aqui para a Editora Fórum, ela é fruto de uma pesquisa desenvolvida num programa, né, de pós-graduação, stricto sensu. Então, em especial nessa ambiência, a gente tem que ter muito cuidado, até por ter a obrigatoriedade de sustentar publicamente, né, numa banca, com toda aquela formalidade do trabalho. Isso faz com que a gente receba um convite ainda maior para ter muita solidez naquilo que a gente está falando. E por isso que, antes de escrever simplesmente com um enfoque puramente jurídico sobre essa figura, né, que vinha surgindo aí do contrato de namoro, estava saindo em revistas, estava recebendo assim pequenos artigos ali jurídicos e tudo, a gente foi fazer uma investigação para entender assim, afinal de contas, como que é a configuração hoje das nossas relações no campo amoroso, as nossas relações de afeto, como que isso se dá. E eu elegi, então, como marco teórico, o sociólogo Zygmunt Bauman, falecido, né, recentemente, e ele sustenta, ele tem essa ideia de que a nossa sociedade hoje é uma sociedade caracterizada por uma ideia de liquidez. E essa liquidez, Marcos, ela é uma liquidez que ela se projeta em vários campos. E ela se contrapõe para a gente, né, poder assim passar uma linha geral para o nosso espectador aqui, ela se contrapõe com a ideia de rigidez, né, de algo assim inflexível. Porque o que é líquido sempre vai se amoldando, né, ao recipiente que é colocado. Então ele fala assim, olha, hoje as pessoas elas têm os laços mais frágeis, né? Elas têm assim essa certa ductibilidade social. Então hoje é difícil a gente ver uma pessoa que começa lá no emprego
e nossa, vai até o final da vida naquele emprego, como a gente escutava muito, né? A história, às vezes, de vida do nosso avô, da nossa avó. Hoje não, hoje a gente observa em especial nos jovens, né? Tá no emprego, putz, pintou outro, vai pagar 50 a mais, você já muda, e não existe aquele sentimento de fidelidade exacerbada, meu Deus, como que eu vou mudar, como é que eu vou para outra empresa, como que eu vou, né, deixar meu patrão, a minha patroa. Então, o Bauman vai explorando isso em todas as suas obras, ele vai vendo que a nossa sociedade ela está assim no campo do consumo, do trabalho, né? Em especial no campo do consumo ele identifica que a gente tem a síndrome da impaciência, a gente quer comprar uma coisa, tem que chegar agora, não gostou, descarta, né? Então ele vai identificando que esses comportamentos eles nos moldaram tanto a ponto de que o campo do relacionamento amoroso, o campo da família, ele não ficou imune, né? A gente não pode assim fantasiar que a família fica numa redoma sagrada. Não, isso também fez com que muitas vezes os relacionamentos hoje amorosos contemporâneos, eles tenham um pouco essa característica, né? Eu gosto muito que o Bauman ele fala que o amor líquido, portanto, ele está dentro de toda essa sociedade hoje que tem laços mais frágeis, que tem relações sociais, como ele chama de revogáveis. E isso se contrapõe muito, Marcos, aquela ideia assim, do amor romântico, né, daquela ideia sempre da parceria exclusiva, que vai ser regida pelo tema até que a morte nos separe, né? Hoje a gente tem muitas pessoas que acham que, por mais válido que seja esse formato, às vezes esse formato já foi vivido e essas pessoas buscam hoje, sem qualquer tipo de constrangimento, uma concepção de um relacionamento que seja um pouco até mais individualista, que realmente aquele relacionamento ele seja levado a efeito enquanto ele for benéfico, enquanto ele for conveniente pelas partes. Elas não se sentem mais obrigadas de, por conta de uma rigidez, de ter enfim, ali uma constituição que elas tenham que manter esse relacionamento por mais tempo, mesmo enquanto não estiverem mais felizes, né? Então, nesse ponto, a gente até se aproxima um pouco daquela ideia da família eudemonista, né? Que sempre foi tão defendida pela nossa corrente aí do direito civil. A gente via muitas pessoas antes levando a efeito por décadas relacionamentos que estavam totalmente minados, né? Mas pelo peso que tinha ali a família. Então, o Bauman ele identifica isso, ó. Essa solidez que vocês viam, ela vai se diluindo. Isso vai fazendo com que hoje as pessoas se sintam mais tranquilas, mais à vontade de assumir que elas, às vezes, querem ter relacionamentos e que elas não precisam necessariamente começar esse relacionamento com essa premissa de que vai ser para sempre. Às vezes, elas vão começar com uma premissa, talvez até um pouco mais madura, me permito dizer, de que vai ser, né, enfim, bom enquanto durar. Né? Talvez aqui a gente possa até tomar de empréstimo o Vinícius de Moraes e entender, né, que hoje talvez no amor líquido, nesse grande paradigma, então, que eu sustento a construção do meu trabalho, a gente está vivendo o seja eterno enquanto dure. Né? Então é assim que a gente pensa. Então, Marília, você está colocando basicamente que a sociedade mudou, os valores mudaram, o comportamento mudou. E a gente, como operador jurídico, a gente precisa ter instrumentos, ter ferramentas que reflitam essa mudança. As pessoas precisam entender que o direito nasce para regular relações. E se as relações sociais mudam, os instrumentos precisam acompanhar essa evolução, essa mudança. Mas o que é uma relação que deveria ficar entre quatro paredes ou num espectro puramente privado, ela acaba sofrendo também interferência do poder público. Então, a gente tem normas de imperativas em relação a como cuidar dos filhos, a gente tem normas sobre regime de bens, a gente tem a possibilidade do judiciário interferir naquela relação, ora no momento do reconhecimento, ora no momento da dissolução, e ora quando um dos dois já não está mais aqui e a gente vai para o livro das sucessões. E aí, junto com a mudança de paradigma do amor líquido, você coloca como subtítulo do livro Contrato de Namoro, a referência a direito de família mínimo. E você trabalha isso durante o texto, tá? Então, o que seria o direito de família máximo? Por que você fazer essa contraposição para o direito de família mínimo? Como é que você apresenta essas ideias no livro?
Excelente pergunta, né, Marcos? De fato, a ideia de amor líquido e de direito de família, elas são, assim, as bases, os sustentáculos para a gente entender o contrato de namoro. E o direito de família mínimo, ele lembra a ideia, né, a expressão que foi bastante consagrada no direito, em especial pelas obras, né, do grande jurista alemão, do grande penalista Klaus Roxin, que traz para o direito essa ideia do direito penal mínimo. E o Roxin, ele é muito feliz nessa ideia de entender que se o direito penal realmente for tão expansionista, que comece a transformar tudo em direito penal, todos os bens, né, jurídicos, vamos falar assim, como um bem tutelado no direito penal, isso vai, paradoxalmente, levar até uma certa banalização, porque se tudo for crime, nada é crime. E aqui ele vai, então, entender que a gente deveria reservar o direito penal somente para tutelar questões que sejam, assim, as mais importantes, que sejam situações ali realmente necessárias, né, em que o bem jurídico ali envolvido seja muito relevante. E a ideia que a gente traz aqui com o direito de família mínimo é uma ideia um pouco parecida, né? Aplicando isso para a área, né, familiarista. Eu atribuo o pioneirismo, tá, dessa expressão ao autor Leonardo Barreto Moreira Alves. Ele tem uma obra específica chamada Direito de Família Mínimo, a possibilidade de aplicação e o campo de incidência da autonomia privada no direito de família. Então, né, faço aqui as minhas homenagens ao autor, gostei muito da obra dele e me valida essa ideia para defender que no direito de família, na minha visão, deve imperar essa liberdade, deve imperar sempre que possível a autonomia privada das partes. São elas que têm o condão de decidir o que querem, como querem. Puxa, mas voltando à tua pergunta específica, e como é que ficaria assim, esse campo de atuação do Estado? Bom, esse campo de atuação do Estado, da mesma forma que acontece na ideia do direito penal mínimo, o Estado brasileiro ele deveria se apropriar das matérias atinentes ao direito de família e sucessões apenas naquilo que seja assim realmente um bem jurídico relevantíssimo. E aqui a gente responde, né, já até antecipando uma dúvida aqui dos nossos espectadores, que a ideia seria que o Estado brasileiro ele se detenha a apenas intervir em situações em que a gente tenha, de fato, uma vulnerabilidade, né? Então, me parece perfeito quando o Estado brasileiro ele vai lá e defende com toda a intensidade o direito dos menores, né? Das crianças e dos adolescentes, porque aqui a gente está num cenário de vulnerabilidade. Quando a gente tem legislações como a Lei Maria da Penha, como as questões aí atinentes até mesmo ao campo específico dos idosos, com alguma interlocução com o direito de família, perfeito, a gente está num campo de vulnerabilidades que muitas vezes podem até ser presumidas, né, pelo Estado. Mas quando a gente está dentro de uma relação paritária, né, entre dois adultos que têm liberdade no campo do direito civil para praticar qualquer negócio, qualquer ato negocial, né, me parece complexo admitir e naturalizar o Estado brasileiro querer ir lá e dizer, isso você não pode fazer, isso você não pode, porque muitas vezes, quando o Estado brasileiro for intervir, ele pode, no campo da família, não estar trazendo necessariamente uma proteção, mas ele pode, inclusive, estar trazendo atos até mesmo de exclusão. Ele pode estar praticando uma verdadeira violência, porque essa longa manos, por vezes, pode vir para rebrotar ranços religiosos, né, preconceitos existentes. Então, eu penso, realmente defendo com muita tranquilidade que nós precisamos mais do que nunca resgatar a ideia que o direito de família precisa ter como um pilar, uma base realmente de pensamento a ideia da autonomia privada, que obviamente não é ilimitada, que obviamente, né, é parametrizada por inúmeros ditames, mas a gente tem que romper um pouco com esse verdadeiro paternalismo jurídico que a gente tem visto,
que as pessoas realmente veem no Estado juiz um grande salvador e que elas se infantilizam muitas vezes quando termina um relacionamento, né? Quando a gente tem assim uma situação que vai para o campo aí do judiciário e elas acham que vão ser salvas, né? Então, me agrada muito mais a ideia de restaurar um paradigma de autorresponsabilidade, de diálogo, né? Eu sou muito mais favorável quando a gente consegue pegar um litígio e, de repente, encaminhar para uma situação de mediação, né? Que as partes cheguem realmente a uma solução, que elas conversem, que elas consigam chegar a uma solução sob medida para elas, do que essa crença, essa verdadeira fantasia que a gente tem na sociedade brasileira, de que o Estado juiz é onipresente, onipotente, e que, como eu mencionei, é um grande pai, né, que vai lá punir uma das partes e vai entregar justiça para outras. Então, eu acho que é uma mudança paradigmática, sabe, Marcos? Eu concordo. Eu acho que a gente pode pensar algumas palavras da sua fala. Primeiro, liberdade. Segundo, não intervenção. E esse seria vamos dizer, a regra geral. Tá? A gente pega o Código de Processo Civil e a gente vai ver lá as ações de família, a opção clara por decisões consensuais, a interferência do Estado hoje como última possibilidade, última ratio. Eu vou aproveitar para mandar um abraço para o Leonardo. Não sei se você sabe, o Léo é meu querido. Tá? O Léo é promotor de justiça. E é daí que começa a cimentinha do diálogo do penal com o direito de família, que ele acaba tão bem colocando no livro que você mencionou. Marília, a gente estava conversando sobre uma sociedade onde o que liga a gente já não é tão perene, muitas vezes é efêmero. A gente está falando de uma sociedade onde a gente tem modelos pré-estabelecidos pelo Estado e muitas vezes a gente vê em alguns órgãos judiciais uma tentativa de você ter que vestir um daqueles modelos e você tem que caber naquele modelo, porque senão você não vai ter direito a um reconhecimento. Por outro lado, a gente vê anseios de pluralidade, de tolerância, tá? De respeito às escolhas do próximo cada vez mais frequentes. Tá? E quando a gente ouve falar de contrato de namoro, isso está longe de ser um tema pacífico na jurisprudência e na doutrina. Tá? A gente tem aquelas pessoas que concordam com a ideia da existência de um contrato desse jeito e a gente tem pessoas que discordam disso. Mas eu queria que primeiro você tentasse explicar para as pessoas o seguinte: saí ontem, conheci uma pessoa, foi legal, marcamos outro encontro, eu acho que eu já estou namorando, eu tenho que levar embaixo do braço um contrato para a próxima reunião para ele assinar já, tá certo? Porque muita gente, quando ouve a expressão contrato de namoro, imagina isso, certo? Ele é para qualquer relacionamento? Será que aquele que está ouvindo a gente tem um filho adolescente já tem que procurar um advogado para poder preparar o contrato de namoro do filho adolescente? Então, o que é que eu queria que você conversasse um pouquinho? O que a obra trata sobre as características desse contrato? Ele tem uma forma específica? Ele seria mandatório para todo mundo? Seria uma ferramenta que está disponível para cuidar de situações próprias e de necessidades de alguns casais, mas que não valem para todos? Como é que você trabalhou isso durante a obra? De fato, a gente sabe, né, que a expressão ela leva assim a alguns equívocos, né? Eu mesma por muito tempo pensei, puxa, será que eu utilizo, né, essa expressão contrato de namoro? Até porque a gente entende em termos teóricos aqui, jurídicos, que talvez nem seja um contrato, né? Eu pessoalmente defendo que a forma mais correta, né, seria a gente colocar como um negócio jurídico, né, e não como uma espécie contratual. Mas é fato que essa foi a expressão que se popularizou. Eu até participei de uma live que eu comentei, olha, a mesma coisa que a gente falar barriga de aluguel, né? A gente sabe que é um termo coloquial, mas é o termo, enfim, que as pessoas conhecem, que aquilo se notabilizou. E, de fato, a ideia do contrato de namoro, assim entendido, ela ganha sentido quando a gente começa a perceber que a palavra namoro tem hoje um significado muito diferente do que tinha lá no passado, né? Puxa, quando a gente volta, né, e a obra ela vai fazer uma digressão muito bacana, assim, nesse sentido, a gente tinha um namoro na nossa sociedade brasileira que tinha regras muito claras, né? Então, a gente tinha ali aquela figura da namoradeira, aquele móvel, né, na sala, enfim, que o casal ficaria. A gente tem aquela ideia, né, de sempre o casal estar passando ali por uma vigilância. Eles tinham uma semi-intimidade, mas era num local público, na sala da casa.
né? Seria, assim, impensável para aquela sociedade imaginar que anos a fio o casal ia chegar com a maior naturalidade, de repente já ia lá, né, assistir um filme na televisão, numa sala mais íntima da casa, com direito ali a cobertor, pipoca, não, como assim? Né? Então, o que a gente começa a ver é que o namoro, ele vai se intensificando, e por todas essas mudanças que a sociedade passa, até pelo fato das pessoas hoje, às vezes, casarem ou terem realmente uma união estável cada vez mais tarde, o namoro ele vai ganhando, entre aspas, aqui, prerrogativas. Ele vai ganhando direitos. Então, as pessoas vão começando a naturalizar o fato dos namorados, apesar de não terem, né, um compromisso formal e tudo, que eles viajem juntos, que um durma na casa do outro, e assim vai indo. Então, por conta disso, a gente tem hoje namoros contemporâneos, relacionamentos que a gente vai ver que, com as lentes jurídicas do passado, talvez aquilo pudesse ser muito bem confundido com uma relação de união estável. Porque quando a lei foi desenhada, de novo, o que se tinha naquele momento como parâmetro do que era namoro era algo totalmente diferente. Eu sempre comento, Marcos, que eu lembro assim das crises que a minha própria família, né, eu tinha primas mais velhas, as crises que passaram na família. Lembrei até numa live recente aí que a gente teve na Globo um programa muito engraçado que era o Você Decide, e que um dos programas do Você Decide que parou o Brasil, né, que os telespectadores ligavam para decidir o final do programa, foi justamente sobre se aquela família, uma vez que descobria que aquela moça já estava transando ali com namorados, já estava tendo relações sexuais, se a família deveria deixar o namorado dormir no quarto dela. E isso era a década de 90, né, que justamente foi ali o período que as nossas primeiras legislações de união estável foi feita, né, e se a gente pensar que o nosso Código de 2002 é um código que tem ali toda a sua gênese na década de 70, a gente pode entender que o namoro daquele momento chocava a família brasileira quando se deparava com situações como essa, de quebra de virgindade, de relacionamento mais intenso de intimidade antes de uma formalização maior. Seria, assim, muito complexa a ideia de aceitar, né, os namorados viajando junto. Então, hoje, quando a gente fala de namoro, às vezes os mais jovens que estão nos ouvindo até vão achar que a gente entrou no túnel do tempo aqui. Oh, nossa, sério? Era assim? Era assim, era assim. Então, a gente tem um descompasso aqui legislativo porque precisamos justamente que a doutrina e a jurisprudência estejam atentas para o que hoje significa namorar. Em que, rapidamente, as pessoas, em especial, Marcos, quando já tem até uma certa independência financeira, naturalizam muito que um vá dormir alguns dias na casa do outro, daí vão fazer viagens. Daí, é claro que nesses momentos vai havendo uma certa uma certa transferência, às vezes patrimonial, né? Um pagou um jantar, outro pagou o outro. E às vezes, lá na frente, quando o término desse relacionamento gere uma frustração emocional muito grande em uma das partes, às vezes isso se transforma, às vezes até de uma forma um pouco desleal, numa ação de reconhecimento de união estável, né? E aí a gente fica assim com um cenário bem complicado, porque eu particularmente sou uma grande defensora da união estável. E por conta disso, eu sou contra a banalização dela. Eu acho que a união estável, dentro da dignidade jurídica que a Constituição de 88 deu, entendendo que ela é uma forma de família, ela não pode ser entendida como uma coisa que um sabia que tinha uma família e o outro não sabia. Essa ideia é bizarra, né? E às vezes a gente vê situações de que uma das partes falece, aí vem aquela coisa, puxa, então, né, para ter ali um direito sucessório, eu preciso entrar com uma ação, tem que ter ali um reconhecimento da união estável, aí o outro que morreu não está mais aqui para se defender, né? Então, assim, eu entendo que se a gente for lá para o artigo 1723 e entender que a união estável é a união pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, eu vejo que muitas vezes um namoro longo, tá, com essas prerrogativas da contemporaneidade,
pode ser uma relação pública, contínua e duradoura. Qual vai ser a diferença para uma união estável? Não vai haver aqui o objetivo expresso, esse elemento subjetivo de constituir família, tá? Para mim, essa é a grande diferença. Puxa, mas e o contrato de namoro? O contrato de namoro pode ser pactuado entre as partes justamente para demonstrar, ó, nosso relacionamento aqui é um relacionamento amoroso, afetivo, mas a gente não quer que, até assim, dessa maneira desleal, lá no futuro, ele seja entendido como algo que a gente não quer, que é uma união estável. Então, a gente está aqui pactuando que estamos confortáveis com o fato de que somos namorados. E podemos, inclusive, ser eternos namorados. Mas isso não significa que a gente vai ter que receber a fórceps esse raio legitimador totalmente desvirtuado do Estado, dizendo que se tornou uma união estável. E aqui eu quero fazer um alerta para todo mundo. Percebam que a gente está num momento muito complicado do direito brasileiro, porque a união estável ela vem ganhando cada vez mais direitos. E por conta disso, a gente está vivendo um momento que a doutrina defende, né? Cito aqui em especial o Mário Delgado, de que a união estável está virando um casamento forçado, com o que eu estou totalmente de acordo. Acho que eu gosto muito de uma frase, de uma ideia do Tartucci, sabe, Marcos, que ele diz assim, olha, a gente tem que entender que no passado a união estável era a única opção. Então, muitas vezes, se o casal não podia casar por alguma questão ali, alguma amarra jurídica, ali era a única opção que eles tinham. Só que hoje a gente pode entender que tem pessoas que não queiram casar, que queiram por opção fazer uma união estável. E a gente também tem que entender, e é isso que essa obra vai defender e fundamentar, que tem pessoas que talvez não queiram casar, tenham a opção de ter uma união estável e também não queiram ter essa união estável, e que elas queiram simplesmente namorar eternamente. Me parece assim que é um ato absolutamente assim, absurdo do Estado brasileiro entender que duas pessoas são obrigadas a, tendo um relacionamento amoroso um pouco mais longevo, ter a questão de direitos e deveres recíprocos, de ter necessariamente que ter uma patrimonialidade nesses efeitos. Né? A gente discute muito nos livros hoje da nossa coleção a questão da liberdade de testar, né? E me preocupa muito isso, porque se uma pessoa resolve que consulta seu advogado, o advogado fala, ó, posso ser sincero? Tá uma bagunça essa situação de entender se o companheiro é herdeiro necessário ou não. Mas, hoje, como advogado, muitos, até por segurança, estão entendendo que pode ser que ele venha a ser entendido assim, né? Então, o que a gente está dizendo para as pessoas? A gente está falando assim, ó, se você não quer correr risco amanhã ou depois de alguém ir lá e pleitear a tua herança, não adianta você se precaver e fazer um testamento afastando, tá? Tudo. Porque isso aí depois, inclusive, se você afastar o companheiro, pode até ser que teu testamento seja rompido, porque você teria excluído um herdeiro necessário, tá? Então, assim, posso te dizer como advogada, ó, melhor coisa para você, não se envolva com ninguém. Isso é um absurdo, Marcos. Isso é contra a dignidade da pessoa humana. Isso é contra tudo que nós civilistas defendemos. Então, deixa eu entrar na conversa. Veja só. Claro, fala aí, eu meu percebo amigo. muito. Eu percebo o seguinte. A gente tem algumas formas de família que o reconhecimento do Estado se dá no momento que a gente acha conveniente, que é o casamento. Então, a gente tem que fazer uma habilitação prévia e o reconhecimento daquela união estável é do primeiro dia em diante. Só que a gente está lidando com situações que são fáticas. A gente está lidando com situações que, em geral, o reconhecimento vem na dissolução, porque durante o relacionamento, se voluntariamente os interessados quiserem formalizar aquilo, bem. Se não, em geral, o que acontece é, ou quando briga, ou quando morre, é que eu preciso olhar para trás para saber o que diabo é aquilo. E naquele momento, como você bem colocou, a gente não tem, às vezes, como sindicar a liberdade e a vontade dos envolvidos, porque um já faleceu, por exemplo, em relação a isso. Então, o que nós estamos discutindo aqui talvez isso não funcione para você. Mas existem pessoas que têm o mesmo direito que você tem de ter escolhido o casamento, de ter escolhido uma entidade familiar, um arranjo familiar diferente. E eles têm direito a ter proteção. Mas o problema aqui é quando alguém olha para a sua relação e diz assim,
Não é isso que vocês estão vivendo, vocês estão vivendo outra coisa. Então, eu olho para essa caneta e digo que não é uma caneta. Essa caneta é, na verdade, um lápis ou então é uma lapiseira. E aí o que é que acontece? Não, mas eu comprei uma caneta, eu estou trabalhando para ser uma caneta. Não, mas você está equivocado. Entre o que você e a outra pessoa que estão vivendo e o que eu penso a respeito do relacionamento de vocês, vale o que eu penso do relacionamento de vocês. Quando a gente define união estável como um ato-fato, o que acaba acontecendo é que você permite que um terceiro, que muitas vezes não conhece da intimidade, não conhece da experiência das pessoas, defina ou rotule aquelas pessoas num determinado relacionamento. Mas se fosse um rótulo, Marília, que não tivesse consequências jurídicas, tá? Cada um tem direito a ter sua opinião. Mas quando o juiz rotula de união estável, uma relação que não é união estável, você colocou isso muito bem. Vem uma enxurrada de deveres entre as partes que ninguém talvez tivesse imaginado que isso ia acontecer. Então, quando eu li o livro, o que eu enxerguei foi o contrato de namoro como um instrumento que tem que ser utilizado depois de um belo diálogo, de uma conversa, depois das pessoas entenderem em que tipo de relação elas estão vivendo. E talvez para mim aqui seja o maior desafio, porque as pessoas não falam de dinheiro, as pessoas não falam de relacionamento, as pessoas não falam de futuro, tá? Porque as pessoas acham que se falar disso vai quebrar a magia do momento, a magia da relação. Eu encontro essa clareza, eu encontro essa experiência de vida normalmente em pessoas que já se desfizeram de um relacionamento anterior. E aí o que acontece? Como elas cometeram um erro, elas não querem errar novamente, então elas começam um novo relacionamento e chamam o consorte, tá? Às vezes sem sorte, porque não vai dar certo o relacionamento, mas chamam o consorte para conversar, para discutir. Olha, como é que a gente se vê daqui a 4 anos? Como é que as pessoas estão vendo a gente? Qual é a consequência das pessoas terem uma falsa impressão da realidade de vida da gente que a gente não gostaria de passar? E nesse ponto, eu acho que é super útil o contrato de namoro. E eu fico pensando, como advogado, será que eu vou sair oferecendo contrato de namoro para todo mundo? Ou vou fazer igual alguns colegas nossos que têm serviços notariais que estão oferecendo fazer contrato amplo e restritamente? Eu acho que ele é uma ferramenta, eu acho que ele é um instrumento. E agora, em momentos de pandemia, você está em Curitiba, eu estou em Maceió, a gente está conversando aqui, a gente tem vários amigos nossos que namoravam, cada um tinha a sua casa, e que nesse momento agora de distanciamento social, de quarentena para alguns, fizeram uma opção. Vem para minha casa que tem mais estrutura, deixa eu ir para a tua casa, porque se a gente ficar em casas separadas, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e a gente não vai poder manter a convivência que a gente estava tendo. E aí eu estou vendo pessoas que estavam no começo de relacionamento e que, de repente, por conta de determinações do Estado, acabaram se vendo forçadas a dividir o mesmo espaço. E aí a gente tem dois extremos. A gente tem tanto aqueles casais já divorciados que estão morando na mesma casa por conta dos filhos para poder manter um mínimo de rotina para as crianças. E a gente tem aqueles casais de namorados no início do relacionamento que estão há 3 meses no mesmo teto. Que Deus o livre, Marília. Um desses dois contrai a Covid e acaba falecendo. O que é que quem está de fora do relacionamento vai ver? Vai ver 2 pessoas que estavam juntas há 1, 2 anos, que de repente começaram a morar junto e isso coincidiu com o início da pandemia e enquanto estavam juntos e parece que morar junto é igual a constituir família. Eu sempre costumo dizer que você tem que se indicar a realidade de cada um e isso não aconteceu. E aí talvez o contrato de namoro sirva justamente para você esclarecer os termos daquele relacionamento. Porque quem está de fora não sabe tudo que está acontecendo. Mas eu tenho uma pergunta para você. Tem forma específica? Posso fazer isso usando o provimento CNJ, o provimento 100 dos atos eletrônicos? Posso esquecer advogado? Posso sentar junto com o meu consorte e, depois de uma conversa, pegarmos uma folha de papel e redigirmos um contrato de namoro? Como é que você enxerga esse aspecto formal do Instituto? Nossa, excelente aspecto, né? Realmente, acho que o momento pandêmico agora ele é muito vocacionado para a gente ter esse tipo de polêmica, para a gente ter esse tipo de situação. E eu particularmente entendo que a coabitação, até por não estar, né, no artigo 1723, não é um elemento ali do suporte fático, diferente do que muitas vezes as pessoas equivocamente acham, né? Coabitação não é sinônimo de constituição de família, é um dos elementos, como você colocou. No caso de casais que são abnegados e estão, de repente, passando aí um sacrifício até de conviver junto em benefício aí de uma maior convivência e maior qualidade de vida para os filhos, seria absurdo ter ali uma situação de
partilha, de meação e por aí vai, né? Então, o que que eu penso? Eu penso que o contrato de namoro ele poderia ajudar muito esse tipo de situação e deixar muito claro assim, ó, o porquê dessa convivência. O Covid realmente é uma excelente justificativa, né? Ó, a gente está aqui nesse momento até de crise, a gente até por uma questão de economia recíproca está fazendo isso, mas é algo que está dentro até da conveniência aqui do nosso relacionamento, a gente quer estar junto, a gente quer poder se relacionar, enfim, e a gente sabe que não poderia um ficar se visitando por conta aí da questão de quarentena. Mas vem a pergunta daí, formalmente, como operar isso, né? Eu entendo que a gente deve sempre se remeter nesse tipo de dúvida ao que diz a nossa parte geral do Código Civil. E quando a gente vai ver lá, não tem uma forma específica, né, para uma questão como essa. Então, para um negócio jurídico como esse. Então, o que que ocorre? Eu penso assim, puxa, quando a gente está falando da união estável, a própria união estável, ela não depende, né, de um instrumento público. O artigo 1725 é claro em dizer que ela pode ser pactuada por um instrumento particular. Eu entendo que um contrato de namoro também poderia ser feito simplesmente usando uma forma particular dos negócios jurídicos. Se um cliente me procura no escritório, como acontece sempre, qual que é a forma que eu vou preferir? Puxa, eu vou preferir realmente indicar a forma pública. Por quê? Puxa, porque ela dá toda uma segurança, né? Tá lá imortalizado no cartório, enfim, você vai ter realmente um respaldo maior. Acho que o fato também das pessoas terem feito essa formalidade também denota uma reflexão maior, né? Denota assim que existia todo esse debate sobre o assunto. Muitas vezes você vai mitigar discussões futuras sobre se aquela assinatura realmente é válida, se foi feita, né? Você pode economizar algumas perícias grafotécnicas, vamos colocar assim, né? E também, quero dizer o seguinte, eu acho que muito embora, lógico, seja pela forma pública, seja pela forma particular, a gente não tem uma exigência na substância do ato da assinatura de um advogado ou tudo mais. Eu entendo que é a mesma coisa que a gente vê ali quando debate, por exemplo, as questões de testamento vital. Ah, uma pessoa pode fazer, né, ou as chamadas diretivas antecipadas de vontade. A própria pessoa pode fazer? Pode. Mas assim, ela tem um conhecimento que vai alcançar as necessidades dela? Não, não tem. Então, se você também não consultar um advogado que seja especialista no tema, você vai fazer um documento que muito provavelmente não vai ter as cláusulas, né, redigidas da maneira que é necessário. Não vai ter, Ou muitas o vezes. contrário, né? Pode servir de prova contra o que você está pensando, que você não tem o Exatamente. conhecimento. Então, assim, aqui não é uma questão de reserva de mercado ou qualquer coisa parecida, mas a gente tem que falar o óbvio, né? Infelizmente, no país, a gente tem, assim, essa recorrência das pessoas só procurarem, por vezes, aí, especialistas, quando a situação já está com uma fratura exposta, quando uma determinada situação já azedou, já foi para o litígio. Então, eu tenho sido uma grande defensora, até, assim, como um simulacro dessa questão da autonomia privada, que a gente sempre possa se valer de questões preventivas. Então, né, nós dois aí estamos sempre aí conversando sobre as questões né, dos arranjos aí da arquitetura do planejamento sucessório. E a gente também vai defender também uma arquitetura para um planejamento patrimonial em vida. Então, aqui o contrato de namoro ele pode ser entendido nesses moldes. Ele vai tanto se projetar para uma questão patrimonial planejada inter vivos, mas também sucessória, causa mortes. Então, me parece assim que seria essencial nesse momento pandêmico as pessoas que estão nessa situação se valerem de um documento como esse. Deixa eu te fazer uma última pergunta, minha amiga. Imagine que o casal procurou advogado, procurou você, você fez o contrato de namoro por escritura pública, eles concordaram, assinaram e 8 meses depois o relacionamento desandou. A fila andou, tá? O que é que faz? Tem que ir lá desfazer o contrato, tem que ir lá destratar, porque o que acaba acontecendo é que o que muita gente se encanta pela união estável é justamente por essa informalidade. Do jeito que eu começo, eu termino. Aí a pessoa diz assim, poxa, Marcos, mas veja a burocracia. Eu agora até para namorar vou ter que fazer um contrato e quando terminar o namoro vou ter que voltar lá no advogado para desmanchar o contrato.
Como é que você enxerga isso? Eu acho que não é qualquer namoro também, né? Não é que se você começar a sair, for pra balada, conhecer alguém, você já tem que fazer um documento desse. A gente entende que esse documento ele tem sentido quando você realmente começar a ter uma intensificação desse relacionamento, de modo que você perceba que ele pode, né, ser confundido. Então, um destino mais duradouro, né, um relacionamento público. Então, por exemplo, se for um relacionamento em que as pessoas não são reconhecidas como casal, né, que você não está circulando, você não apresentou para sua família, para os seus amigos e tudo, puxa, um relacionamento não teria nem necessidade de se valer desse documento, né? Então, eu acredito assim que o contrato de namoro ele é totalmente vocacionado para situações que a jurisprudência tem chamado de namoro qualificado. E é muito engraçado, porque a jurisprudência, né, assim, colocou aí esse termo justamente para denotar essa mudança ocorrida no namoro, né? Então, os magistrados percebem, puxa, ó, realmente está aqui na peça, ó, que um dormia na casa do outro, que um viajava, que não sei o quê. Isso assim, não é bem aquele namoro lá de trás da nossa época ali, quando a gente era jovem, estava na faculdade. Hoje está aqui como ministro, ó, os tempos mudaram. Não, então esse aqui é um namoro qualificado. É um namoro que ele tem, assim, uma certa profundidade maior, né? Mas ele não chega a ser uma união estável, perdão, porque falta justamente esse elemento da constituição de família. E aí você falou uma coisa muito legal, né? As pessoas que entendem a união estável como ato fato. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes problemas, né? Eu acho que entender a união estável como natureza jurídica, ato fato, no passado era show, perfeito. Hoje, acho que essa visão ficou ultrapassada. Eu sigo a doutrina do professor Marcos Bernardes de Mello, que entende que, na verdade, a gente está diante aqui de, na verdade, um fato jurídico estricto sensu da espécie compósito. Então, o que significa isso? Que ele, no suporte fático do 1723, você vai ter os elementos ali, convivência pública, contínua, duradoura, você tem que preencher isso, mas não seria um ato fato, porque o elemento subjetivo, ele precisa ser provado como uma ideia de constituição de vontade. A pessoa não pode ser obrigada, como eu mencionei antes, pelo Estado, a contra a sua própria vontade, entender que ali existe uma família. Né? Me parece, assim, com todo o respeito, que isso não serve à ideia da dignidade da pessoa humana. No momento em que eu viver num Estado que vai forçar goela abaixo, contra a minha vontade, que eu vivo uma família que eu acho que eu não vivo, a gente vai ter realmente, assim, complexidades muito grandes para entender os limites e possibilidades da nossa própria liberdade, né? Eu acho que você tocou aí no ponto da coleção. Quando a gente chama a coleção de coleção Fórum de Desafios Contemporâneos, é por isso. Tá? É para a gente repensar estruturas, repensar categorias, analisar a adequação ou inadequação para o momento que a gente está vivendo, entender como é que o judiciário faz isso, entender como é que o judiciário compreende o assunto e pensar em perspectivas. Tá? A gente poderia aqui conversar uma série de coisas, mas o objetivo dessa conversa no canal, dessa conversa com a autora no canal, é você conhecer a autora e relacionar a autora à obra. O livro está à disposição no site da Editora Fórum, está em pré-venda. Daqui a pouco ele vai estar disponível aí para todo mundo que já fez a aquisição. Dá um pulinho lá no site que você vai encontrar facilmente o livro. Se você é advogado, você trabalha com família, que tal você se atualizar e oferecer mais um tipo de instrumento para o seu cliente? Se você tem uma necessidade específica na sua própria vida, eu acho que o livro não é só jurídico, o livro transcende isso. Para pessoas que estão nesse momento, estão decidindo se vão dar o próximo passo ou não no relacionamento, talvez seja interessante entender isso. E também a gente tem que entender que a gente muda de ideia, a gente reconsidera os pontos, e não é porque você celebrou um contrato de namoro que você vai estar proibido de depois reconhecer uma união estável depois de você se casar. Entendeu? Eu acho que para cada momento da vida a gente vai ter fases diferentes. Tá? Então, vou te devolver a palavra para tuas considerações finais aqui, já te agradecendo essa valiosa contribuição aqui para todo mundo que vai assistir a gente daqui a pouco no canal.
É com você, minha amiga. Obrigada, Marcos. E realmente, assim, esse é o apelo que eu faço, né? A gente vive numa sociedade brasileira em que a maior parte da população talvez nem saiba direito o que é a união estável, não sabe que o fato de você ficar inerte pode fazer com que amanhã ou depois você tenha aí a constituição de direitos, de deveres, né? A maior parte das pessoas ainda acha que para que algo esteja valendo em termos jurídicos, elas precisam ter um agir ativo, elas precisam ir no cartório, elas precisam construir um documento, né? Então, a gente vê aí todos os dias pessoas sendo totalmente surpreendidas porque não sabiam que aquela situação poderia aí gerar direitos e deveres, porque não sabiam os limites e possibilidades da união estável, porque justamente por todo o plano de saúde, sendo lícito ou não, exigia uma escritura pública, aquela pessoa achava que por não ter, não tinha direitos e estava pacificada a situação. E aí vem um óbito, aí vem uma ruptura do relacionamento e se inicia uma grande batalha judicial, algo que tem, assim, realmente precisa um grande tsunami, né, nas varas de família, que tem lotado o judiciário com demandas que são, muitas vezes, lides sociais, né, com demandas que muitas vezes estão muito mais em questões aí emotivas e que fazem com que haja uma prova muito complexa. Colocam a figura do juiz numa situação muito complicada, porque ele não morou, não viveu e vai ter que reconstituir quase, né, a cena ali de um crime depois de anos, enfim, e tudo mais, né? Me permitam aqui a analogia, é engraçada, né? Porque a gente vê, assim, essa dificuldade de montar um quebra-cabeça, de interpretar o ato das pessoas. Então, eu acredito que essa pode ser uma reflexão muito importante para a gente fazer hoje, né? Será que a sociedade evoluiu ou não? Será que os arranjos hoje são diferentes ou não? Será que é um momento que a gente deve, como doutrina, como advogado, colocar mais ênfase, reforçando um paternalismo ou reforçando a autorresponsabilidade dos clientes, né? A gente precisa escolher lados aqui. E o meu é muito claro, espero que todo mundo aqui possa ter acesso à obra e possa dialogar comigo. Inclusive, quero deixar aqui o meu Instagram, que é o @MaríliaPedrosoXavier. Mande lá suas ideias, eu quero muito conversar, se você é contra, se você é a favor, se você tem um caso para comentar, coloque isso para a gente. Esse é um momento, Marcos, me permita assim, uma nota final, que eu sinto que a gente está começando a mudar a jurisprudência, sabe? Isso me anima muito. Quando eu escrevi a obra, a gente estava num momento assim, totalmente minoritário, as pessoas achavam que isso era nulo, e agora as pessoas estão vendo que não é bem assim, né? A gente está tendo aí as decisões até no STJ já entendendo essa diferença, entendendo a ideia do namoro qualificado, entendendo a ideia do contrato de namoro. Então, é um momento assim que a obra ela precisa ganhar esse relevo mesmo, que as pessoas precisam ler, precisam debater o assunto, e espero dar essa contribuição aqui para o nosso direito civil brasileiro contemporâneo. Muito obrigada novamente, Marcos, e quero desejar aqui um grande abraço a todos. Muito obrigado. Vamos terminando aqui. Até o próximo vídeo do canal. Ficou curioso? Procura o livro, lê um pouquinho e em breve a gente volta com mais novidades da coleção. Até logo, pessoal. Obrigado, Marília.